Galerinha, boa tarde. Imagino que estejam cansados. O fato é bem cansativo. Eu acho válido porque é uma musculação que a gente tem feito nos últimos 3 anos, né? Esses últimos 3 anos para se preparar para esse último grande teste que vai ser o Enem mesmo que vai fazer. Eu acho que alguns de vocês já fizeram, né? Então estão sabendo que é uma maratona, né, cara? Quem conseguir levar num ritmo bom, do início ao fim, chegar no final da prova conseguindo pensar um pouco ainda, né, nas questões que restarem, porque o esgotamento mental é tão grande que a vontade de instalar qualquer porcaria e ir embora. Se tu for raçudo pra, né, nessa prova final, te manter calmo, não ler, no caso da física. Tem gente que quer me matar, cara, vendo esse vídeo, os professores aí. Mas eu vou te falar, cara, não adianta ler todos os enunciados das provas de física, cara. Não adianta ler os enunciados todos. Lê a pergunta. Lê a pergunta. Aí é que tu vai ver, pô, cara, o que ele tá perguntando? Tô perdido? Vai no enunciado. Às vezes tu vai ver, às vezes a pergunta é tão idiota que tu vai lá, lê por cima os dados, esquece aquela introdução gigante e faz a continha boba, analisa e mata a questão. Isso vai te economizar, eu diria, metade das questões tu não vai precisar voltar no enunciado. Metade tu vai voltar no enunciado, normal, certo? E vai te dar um saldo, no caso da física, vai te dar um saldo muito bom, né, em termos de tempo para depois se dedicar àquelas questões que vão diferenciar, né, a galera. Hoje é uma matéria legal, cara, porque vai me permitir revisar toda a eletrostática e aplicar os conceitos de campo elétrico e potencial elétrico, que são coisas que apareceram na nossa vida agora há pouco tempo, na ideia que, tu vê, cara, raramente eu vejo no Nacional. Falta de tempo, basicamente, né? Não só por desconfiança, mas por falta de tempo. E ontem, né, cara, eu tava a fim de ver, depois do TCU, né, começando a mostrar o que é república nesse país, o Bonner fez um comentário de física, né, numa parte lá. Ele falando, eu ia me divertir muito se eu tivesse visto anteontem, o Jornal Nacional, que diz que ele falou, né, que estar dentro do carro é muito seguro para tempestade elétrica. Hoje nós vamos explicar matematicamente por quê. E aí diz que ele completou ao vivo, né, que era por causa dos pneus. E aí diz que, óbvio, né, na hora que ele terminou essa frase, o telefone do jornal não parou mais. Físicos e entendidos do mundo, o mundo todo no assunto, incomodando o Bonner por isso. Aí ontem ele se retratou. Falou, né, que ele tinha falado uma grande bobagem e que, pelo que ele tinha aprendido, tem um conceito na física chamado gaiola de Faraday, que nós vamos aprender hoje, que explica por que é tão seguro, e que é justamente o metal em volta do carro que protege a pessoa que está dentro do carro do raio, certo? E não a borracha do pneu. Hoje nós vamos entender melhor essa brincadeira. Legal, primeiro, cara, quero revisão completa. O que é corpo neutro? Tem cargas positivas e negativas. Mesmo número de prótons e elétrons, show de bola. Corpo positivamente carregado, excesso de prótons. Corpo negativamente carregado, excesso de elétrons. Corpos condutores que têm excesso de carga, o excesso de carga fica na superfície externa, já que os iguais se repelem. Corpos isolantes que têm um excesso de carga, ficam com o excesso de carga localizado onde aquele excesso ocorreu, foi gerado. Como é que eu eletrizo um corpo? Atrito, sinais, mesmo valor, mesmo módulo. Eletrização por contato, positivo e neutro. Os dois positivos, mesmo sinal, certo? E se os corpos forem idênticos, mesmo módulo. Se um é maior que o outro, o maior acaba adquirindo mais carga. E a gente daqui a pouco vai poder fazer exercícios mostrando como é que a gente calcularia quanto de carga fica em cada corpo. Se a gente conhece o raio, por exemplo, e forem corpos esféricos, aí já dá pra gente calcular qual é o equilíbrio eletrostático. Cargas elétricas e sinais iguais se atraem, sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem, os opostos se atraem, lei de Dufay. E qual é a regra matemática que me permite calcular qual é o valor da força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas? Essa força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, chamada lei de Coulomb. Esse K é a constante eletrostática, que no caso do vácuo, que é praticamente igual a do ar,
é 9 vezes 10 na 9, Newton, metro quadrado, coulomb quadrado. Se uma das cargas dobra, a força eletrostática dobra. Se uma das cargas triplica, a força eletrostática. Se uma quadruplica e a outra aumenta 5 vezes, a força aumenta 20 vezes. Por isso que a gente diz que a força é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas. Mas se a distância dobra, cai 4 vezes. Se a distância cai 3 vezes, aí agora aumenta 9, né? Por isso que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem para vocês? De certa forma, por Coulomb, que é de 1780 e poucos, foi mais fácil do que para o Newton, né? Que é no final de 1600, início de 1700. Então, para um cara que conhecia a lei de Newton, perceber em laboratório essa relação matemática, deve ser mais fácil escrever esta equação. Lei de Coulomb. Só que nós vimos que em volta de uma carga elétrica já tem alguma coisa acontecendo. Eu não preciso de uma outra carga elétrica para sacar que ali em volta já tem alguma coisa, um fenômeno, uma perturbação causada pela carga elétrica. A gente chama esse fenômeno de campo elétrico. E aí a gente viu que para representar esse campo elétrico a gente usa uma carga de teste libera, ela repele. Por isso que as cargas positivas, o campo elétrico é dA afasta. Era para ser bem simétrico. Se eu tiver uma carga elétrica negativa isolada, o campo é de aproximação, porque essas linhas de campo ou linhas de força elétrica representam a trajetória de uma partícula positiva. Por isso que elas sempre nascem nas cargas positivas e morrem nas negativas. Elas jamais se cruzam. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Tudo bem para vocês? Isoladas, o campo elétrico fica bonitinho, ó, fica fácil de entender. Agora, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa próxima uma da outra, o campo elétrico ali já fica deformado, ele já fica curvo. As linhas já não são mais retinhas. Se as cargas tiverem mesmo módulo, o número de linhas de campo que sai e entra é o mesmo. Agora, se uma carga tem mais, se essa carga, por exemplo, fosse mais intensa do que aquela, eu teria que fazer mais linhas de campo saindo dela para representar isso. Ó, agora já está claro que a carga positiva tem módulo maior do que a carga, porque tem mais linhas saindo dela. Certo? Se eu for representar o vetor campo elétrico em cima de uma linha de campo, o vetor é sempre tangencial. Assim como o vetor velocidade é tangencial à trajetória no movimento curvilíneo, o vetor campo elétrico é tangente à trajetória da linha da carga positiva, ou seja, é tangente à linha de campo. Tudo revisão. Muito bonitinho os desenhos, que legal, mas a física não é feita de desenhozinhos, é feita de contas, de experimentos. Tem que fazer uma análise experimental para tirar conclusões que sejam consideradas científicas. Vamos ao laboratório. Vamos ao laboratório. Pega a carga geradora de campo e eu quero saber qual é o valor do campo elétrico naquele ponto. Não tem nada naquele ponto. Eu vou usar cargas de teste. Vou usar um dinamômetro que mede força, vou amarrar a carga de teste nesse dinamômetro isolante, coloco a carga de teste ali e meço a força. Eu conheço o valor da carga de teste usada, 2 microcoulomb, e a força medida foi de 5 newtons. Se eu usasse uma carga de teste de 4 microcoulomb, a força seria de... Se fosse 6 microcoulomb, a força seria de... Isso vem de experimentos. E é até meio óbvio. A lei de Coulomb me mostra isso. Quando dobra, dobra. Triplica, triplica. Claro. O experimento só me confirma isto. E aí, cara, a gente pode dizer que campo elétrico é justamente a razão da força medida neste experimento dividido pelo módulo da carga de teste usada no experimento. Portanto, não importa qual é o valor da carga de teste usada. O campo elétrico medido é o mesmo. Provando que a carga de teste não está gerando o que eu estou medindo. Quem está gerando o que eu estou medindo é a outra carga que ficou fixa o tempo todo. Concordam? Se a carga de teste estivesse gerando o resultado, dobrando a carga de teste deveria dobrar o resultado, ou ao menos modificar. O resultado se mantendo constante mostra que a carga de teste não está influenciando no experimento.
Neste caso, quanto seria o valor do campo elétrico naquele ponto? O campo elétrico do ponto X é, pegar a do meio, 10 newtons dividido por 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. Campo elétrico 10 dividido por 2, 5, 10 na menos 6 passa para cima, 10 na 6 newtons por coulomb. Legal. Só que aquilo é um módulo. Para onde é que aponta esse vetor campo elétrico? Para lá. Esse é o vetor campo elétrico no ponto X. Se a carga fosse negativa, não muda nada. Só que a seta aponta para a carga. Nada demais. Significado físico. Cada coulomb colocado ali recebe 5 milhões de newtons de força. Mas como o coulomb é uma carga absurda, por isso que a gente não precisa se preocupar. Geralmente a gente vai colocar uma carguinha pequenininha ali, por isso que a força elétrica não vai ser muito grande. Mas se colocasse um coulomb ali, geraria uma força absurda. Por isso o perigo de cargas elétricas intensas, né? Porque campos elétricos diminutos vão executar forças imensas nessa carga intensa. Bom, que saco, né, cara? Dessa perspectiva, toda vez que eu quiser calcular um campo elétrico, eu preciso fazer um experimento. Ah, mas nós já sabemos como é que se calcula a força elétrica, né? Eu isolo numa? Então, campo elétrico fica, substituindo essa fórmula aqui em cima, corta carguinha com carguinha, fica K vezes Qzão dividido por D ao quadrado. Observa que agora mudou a história. Se eu quiser calcular o campo elétrico por essa fórmula, eu tenho que conhecer a carga geradora do campo. Eu nem sabia ela até agora. Não conhecia o valor dela. E também tenho que conhecer a distância até ela. Então, vai dar o mesmo resultado, obviamente, fazer o experimento ou aplicar essa fórmula. Só que, nesse caso, eu não preciso nem conhecer a distância, nem conhecer a carga geradora, porque eu usei o dinamômetro para medir a força. Se eu quiser calcular teoricamente o campo elétrico gerado pela carga Q no ponto X, eu vou ter que conhecer o módulo da carga Q e também a distância até o ponto X estudado. Por isso não precisa ficar nervoso, ai, qual fórmula eu uso. Fica bem na cara qual é a fórmula do campo elétrico. E de electric field. Beleza? Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Aqui nós estávamos calculando apenas o módulo. E se eu tiver duas cargas elétricas gerando um campo elétrico, alguém lembra como é que a gente age? Se eu tiver duas cargas elétricas gerando o campo elétrico? Tipo assim, ó, vê se tu lembra. Uma carga positiva, blá 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 blá, pontinho que eu quero estudar, uma carga negativa. Aí tem um ângulo de 90 graus. Eu te dou o valor da carga 1, te dou o valor da carga 2, te dou a distância 1, te dou a distância 2 e pergunto, qual é o campo elétrico resultante no ponto G? Desenhe, represente, calcule o vetor campo elétrico no ponto G. Eu te dou todos os dados. Alguém lembra como é que a gente age? Faz os vetores. Faz os vetores. Esse é positivo, afastamento. E o negativo puxando. Negativo, aproximando. Muito bem. E tira... Isso, calcula esses dois por esse cara aqui, já que eu te dei as cargas e distâncias, né? Calculou com carinho, pontilhada paralela, desenha o vetor resultante, Pitágoras, já que é 90 graus, morreu. É o caso mais, teoricamente, mais elaborado que a UFSC já pediu de campo elétrico, era esse tipo de situação. Não é nada de absurdo, é ter carinho com as potências de 10. Nessa hora, toda hora aparece o micro, né, que é 10 na menos 6. Aparece o mili, né, que é 10 na menos 3. A prova de vocês ficou... Ctrl+C, Ctrl+V, escrevi modificada do lado de cada enunciado e fiz alterações bobas no enunciado. Tem uma alteração que alguém poderia dizer, ah, fosse satânico, né, naquela alteração. Mas é só tu ler os enunciados, está tudo muito claro. Está tudo muito claro. Tu entendeu o que eu disse? Fiz Ctrl+C, Ctrl+V naquelas questões todas. Troquei os dados. 200 quilos. 3 toneladas. Só assim, troquei os dados. E trocas honestas de dados. Uma é aquela questão idiota, né? Que tem uma questão que é tão idiota ali que deu trabalho para deixar ela razoável, entendeu? Aí eu tive que na pergunta final eu troquei umas palavras de lugar assim, que se o cara não lê com atenção ele pode cometer um erro bem bobo. É bem fácil de fazer, entendeu? É uma conta boba. Só que se tu só decorou
as questões do trabalho, meu Deus, tem que te dar as questões do trabalho, né? Tem que te entregar o trabalho e te entregar as questões corrigidas com gabarito, ninja, mutante. Show. Tá entendido? Então não tem que ver, não vai, é zero surpresa. Zero surpresa. Na questão idiota, leia 1000 vezes o enunciado e vê, entendesse o que ele está perguntando? Ah, entendi. Faça a conta boba, responde. Certo? Beleza? O formulário eu coloquei o formulário da UFSC. Claro que não vai usar o formulário da UFSC, entendeu? Só pra tu ver ele. Tu achei ele legal, olha que legal. Aí eu te mostro, se tu não achar as fórmulas eu te digo quais são. Tá? Agora que eu lembrei, acho que é uma fórmula que nem tinha no formulário. Das 40 e poucas fórmulas não tinha ainda que cair na prova. Ah, meu Deus! Ô galera! Tô feliz com a nossa revisão. Uma boa revisão de campo elétrico, uma revisão honesta da ideia de campo elétrico. Agora olha só, tinha uma situação muito especial que a gente chamava de campo elétrico uniforme. Aquela história de pegar uma placa metálica compridona, outra placa metálica paralela, idêntica à primeira, ó, saindo do plano do quadro. Uma tu conecta no polo positivo, outra no polo negativo de uma bateria. A que tu conecta no polo positivo fica positivamente, a que tu conecta no polo negativo fica negativamente carregada. E aí então o campo elétrico fica com as linhas paralelas igualmente espaçadas, indicando a uniformidade deste campo elétrico. Quando um campo elétrico é uniforme, vai existir uma relação especial dentro dele. A distância entre as placas e o valor do campo elétrico ali dentro, que vai ser igual em qualquer ponto, tem uma relação interessante que nós vamos relembrar já já. Então, por enquanto, só te mostrei o que é o céu. Céu. O que é céu? Campo elétrico uniforme. Beleza. Na vida nem tudo é força, né? Pelo contrário, um conceito mais elaborado, mais nobre, mais poderoso na física é o de energia. E a ideia da física de energia nasce com aquela ideia de trabalho de uma força. Trabalho de uma força. É aquela história de aplicar uma força e deslocar um objeto, certo? Aquele cosseno de alfa é para decompor já a força para ti. É só a parcela da força que está empurrando de fato o objeto na direção certa. Newton metro, Joule. Trabalho positivo, aquele que entrega energia a favor do movimento. Trabalho negativo, aquele que retira energia contrária ao movimento. Se a força e o deslocamento fazem 90 graus, o trabalho é nulo. Como a força-peso enquanto eu caminho na horizontal. Enquanto eu caminho na horizontal, a força-peso atua na vertical. O ângulo entre o peso e o deslocamento é 90, cosseno de 90, zero. Tanto que eu não vejo realmente a gravidade nem me ajudando, nem me atrapalhando enquanto eu caminho na horizontal. Se eu desço a escada, a gravidade entrega energia para o meu corpo. Se eu subo a escada, a gravidade retira energia enquanto eu tento acrescentar com os meus músculos. Concorda comigo? Tranquilo? Energia cinética, energia da velocidade, energia potencial gravitacional, a energia da altura, energia potencial elástica, a energia da mola, todas elas nós deduzimos esse ano a partir do trabalho de uma força. Essa forma só serve para força constante. Se a força for variável, tens que fazer o gráfico. Fazer não, eles vão te fornecer o gráfico. Só as questões mais top exigiria que o aluno esboçasse o gráfico por conta própria e depois ainda calculasse a área dele. Já vi acontecer, mas duvido muito que a UFSC chegaria a esse ponto. Mas ela adora fornecer o gráfico e perguntar qual foi o trabalho. Vimos teoremas de energia, mas não é essa a revisão que eu quero. Eu queria te lembrar que quando eu pego uma partícula positiva fixa e boto uma outra partícula, vamos dizer que a positiva também, Qzinho, próxima, elas estão se repelindo. Concorda comigo? Se eu libero essa partícula, esquece a gravidade. Estou fazendo numa nave que está tão distante de tudo, a anos-luz da Terra, no meio do nada, justamente para que o campo gravitacional fosse mínimo e experimentos mais precisos pudessem ser realizados. Certo? Ficção científica essa parte. Mas ó,
Não tem gravidade aqui nesse laboratório. Estou fazendo uma mesa horizontal e o atrito é muito baixo, então a gravidade está sendo anulada pela normal, não está interferindo no fenômeno. Liberei a partícula, ela começa a ir para lá, né? No início, ela recebe uma força grande, né? E, portanto, tem uma grande aceleração. À medida que ela começa a ficar mais distante, a força elétrica diminui com o quadrado da distância. Mas ela ainda tem aceleração, então a velocidade dela ainda está aumentando. Concorda comigo? Aumentando menos agora, mas ainda aumentando. Isso é tão delicado. Isso já é a segunda lei de Newton que nós estamos revisando nesse momento. Cara, você não tem noção de quanta física eu estou vomitando em tão pouco tempo? Que tarefa árdua vocês têm esse ano, né? Dominar um pouquinho só de cada passagem. Entender um pouquinho do que a gente está conversando. Cara, esse cara adquiriu velocidade, né? Estava sendo empurrado, tinha aceleração, a velocidade foi aumentando, inclusive, cada vez numa taxa menor, já que a força diminuía, mas sempre aumentando. Esse cara adquiriu energia cinética, né? Depois de ter se deslocado uma certa distância, não foi? Se esse cara adquiriu energia cinética, é porque essa energia veio da onde? Que força realizou o trabalho? Foi uma força de que natureza? Elétrica. Se eu quiser calcular o trabalho da força elétrica, basta no lugar do F colocar a força elétrica. Quando eu for calcular o trabalho da força elétrica, a força é K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado vezes D. Cosseno de quanto? Já que a força foi para lá, o deslocamento foi para lá. Tudo bem para vocês que dois vetores que apontam para o mesmo lado, o ângulo é zero? Cosseno de zero é 1, cortou a distância, trabalho da força elétrica, que nós vamos chamar de energia potencial elétrica, K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D. Qual é a diferença mesmo de energia potencial elétrica e de força elétrica? A distância ao quadrado. Só o ao quadrado. Energia escalar, hein? Força é vetorial. Energia é escalar. Força é vetorial. Força é Newton. Energia é o que mesmo? Joule. Newton metro. Joule. Newton metro. Cara, agora que a gente começou a trabalhar energia potencial elétrica, um mundo novo se abre. Vamos começar a trabalhar a partir de força nós criamos a ideia de campo elétrico, né? Então, a partir de energia, nós vamos criar uma outra ideia chamada de potencial elétrico. Respira fundo, gente. É importante essa revisão. É uma coisa que tu praticamente nunca viu. Viste uma vez agora há pouco tempo. Por isso que eu estou dando trabalho. Nas outras matérias tu vê, eu vou lá e simplesmente passo por cima da matéria, a gente faz exercício e deu. Na física C não, a gente tem feito com calma, a gente está revisando. Não é a primeira vez que eu reviso tudo isso com vocês. Para aumentar a nossa chance de lembrar de alguns detalhes. Eu poderia reeditar aquele experimento da força usando o dinamômetro, só que aí é aquele experimento feito com a placa de gelatina, que a partícula vem e penetra na placa de gelatina, bem mais caro e mais trabalhoso. E em vez de medir a força, eu vou medir a energia elétrica ou potencial elétrica. E aí vamos supor que os resultados foram 30 joules, 60 joules, 90 joules. Dobrou a carga de teste, dobrou a energia. Triplicou a carga de teste, triplicou a energia adquirida. Da mesma maneira que eu criei a ideia de campo elétrico, que era força por unidade de carga, nós podemos criar a ideia de potencial elétrico, que é energia por unidade de carga. Muito similar, só que um mede força, newtons por coulomb, o outro mede energia, joules por coulomb. Energia, capacidade de fazer algo, de realizar trabalho. Naquele caso específico, qual seria o potencial do ponto X? Tanto faz qual é o experimento. Vamos usar o do meio. 60 dividido por 4 vezes 10 na menos 6. Acho que eu exagerei. Deu 15 vezes 10 na 6 joules por coulomb. Vx é igual a 15 milhões de volts. Cara, tem que ser um raio muito bizonho para dar 15 milhões de volts.
1 milhão é clássico. Um bom raio que se preze tinha 1 milhão de volts de diferença de potencial entre a nuvem e o chão. Cada coulomb que fluiu por ali recebeu 15 milhões de joules de energia, certo? Que se manifesta daquele jeito absurdo, né? Só o barulhinho corresponde a muito pouco da energia. Teve o aquecimento, né? Teve a luz, teve a radiação eletromagnética. Há muito tempo já, muitas décadas, umas 2 pelo menos, décadas, 3 talvez, o homem já mapeia todo o raio que cai na Terra. Né? Com o eletromagnetismo, essa ciência que eu vou te ensinar, que vai nascer logo logo pra gente aí, nós vamos ver que quando um raio cai, uma onda eletromagnética percorre o planeta e dá para captar, dá para contar unitariamente cada raio que cai no planeta Terra, certo? Através de equipamentos adequados. Muito louco, né? Sabes falar a temperatura média de um raio? Cara, dentro do arco voltaico, né, cara, a gente pode falar da ordem, né, porque assim, de dentro do arco voltaico para fora, a temperatura vai caindo vertiginosamente. Quando a gente fala pra galera, né, que o filamento da lâmpada lá chega a 900 graus, o pessoal duvida, né, sendo que na casquinha de vidro é 120. Mas na verdade, dentro do filamento, a temperatura pode ser até superior a 900 graus, 1300. No caso do arco voltaico, cara, a gente pode falar em algumas regiões a quase milhões de graus Celsius. Mas é muito pontual. Aí já na beiradinha do raio, eu também já vou estar falando de 5.000 graus Celsius, temperatura da superfície do Sol, certo? Em algumas regiões também não tão perturbadas. E aí, claro, aí a poucos centímetros do raio a temperatura já não é tão absurda. Por isso que para a pessoa sofrer um ferimento, né, se queimar, a corrente elétrica tem que percorrer ou o corpo dela ou a pele dela, né, ou a umidade que está na pele dela, certo? Bizarro, né? Tanto que a gente usa arco voltaico para fazer solda, para derreter metal, certo? A gente vai lá, controla, dá um curto-circuito, né, com controlado, e gera um arco voltaico. A temperatura é tão absurda ali que funde metal, pulveriza metal, né? Inclusive esses metais de forma de vapor, quando aspirados, dão problemas nos soldadores incríveis, né? Então tu tem que tomar muito cuidado. O cara que trabalha com, né, soldagem industrial, ele tem que ter um capacete que coloque ar forçado para dentro dele, certo? Para que não tenha chance de ele aspirar a atmosfera venenosa que, né, uma serralheria tem, certo? Então a serralheria, né, ela tem uma atmosfera bastante perigosa devido a essas altas temperaturas, partículas, né, de metais pesados em estado gasoso que tu vai aspirando e vai destruindo, né, o teu pulmão, certo? Loucura, né? E eu adoro isso. Eu tenho um transformadorzinho de solda, e obviamente eu não tenho equipamento que injeta ar forçado, né? Claro que o meu uso é um uso, né, absolutamente bobo, né? Uma vez na vida, uma na morte, eu dou uma soldadinha, alguma coisa só por diversão. Mas se o cara for trabalhar com isso, tem que tomar cuidado, que pode morrer mais cedo em função disso. Legal. Aliás, triste essa parte. Ô galera, olha só. Mais uma vez, se eu for usar essa ideia de energia potencial elétrica, ela ainda está limitada. Porém, como essa ideia de potencial elétrico, mas se eu pego a ideia de energia e substituo, surge uma nova fórmula. Como é que ficaria essa nova fórmula? Alguém arrisca? Se eu pegar essa equação e substituir aqui, ó. O que corta com o quê? O que, né? É exatamente isso. O Qzinho ou o Qzão que corta? O Qzinho, então sobra K, constante eletrostática, Qzão dividido por D, que é a distância. Observem que essas duas fórmulas, campo elétrico gerado por uma carga e potencial elétrico gerado por uma carga, são muito semelhantes. Uma vai me dizer quantos newtons vai atuar para cada coulomb colocado naquele ponto de estudo, e a outra vai me dizer quantos joules para cada coulomb estão disponíveis de energia elétrica naquele ponto. E quando nós estamos em uma condição de campo elétrico uniforme, só nessa condição eu posso olhar para essa equação e ver que existe uma relação entre o V, a tensão, o potencial elétrico, que nós vamos passar a chamar de tensão, ou também DDP. O que é DDP mesmo? Diferença de potencial, já vamos enriquecer esse conceito. Nessa situação de campo elétrico uniforme, se eu tenho o potencial da fonte V e tenho a distância entre as placas
Se eu quiser calcular o campo elétrico nessa região, eu posso dizer que o campo elétrico multiplicado pela distância entre as placas é igual à tensão da fonte. A tensão que alimenta as placas é igual ao campo elétrico ali no interior, em qualquer ponto, uniforme, constante, multiplicado pela distância entre as placas. Ou, se eu preferir, claro, eu posso isolar o campo elétrico, né? O campo elétrico é o potencial dividido pela distância. Faz sentido, né? Quanto mais eu afasto essas placas, mais enfraquece o campo elétrico na região, já que as cargas vão ficando mais distantes umas das outras. Se eu quiser deixar a revisão mais honesta, cara, que a gente fez uma puta de uma revisão. Aí o ideal é a gente falar o seguinte, ó, o que é DDP, diferença de potencial? Uma diferença de potencial do ponto A para o ponto B nada mais é que o V do ponto A menos o V do ponto B. Não é variação, né? Variação seria final menos inicial. Por isso que... é para isso que nasceu o potencial, na verdade. Quando uma variação ia dar negativo, os caras, pô, uma variação negativa é tão ruim, né? Por que nós chamamos de potencial? A gente só faz a diferença em vez de fazer o final menos inicial. Aí fica positivo, ah, que legal, potencial, vamos criar essa ideia. E aí potencial hoje se aplica mais em elétrica, mas eu poderia falar de potencial gravitacional. Eu poderia falar de um outro tipo de potencial qualquer, potencial elástico. Mas DDP, diferença de potencial, potencial do ponto A, cuidado aí, se fosse VBA, é VB menos VA, hein? VBA é VB menos VA. Então qual é a relação entre VAB e VBA? Já que só trocou de posição, o que vai acontecer? Exatamente. Vão ter o mesmo módulo, só que um é positivo e outro é negativo. Então quer dizer que se eu boto o menos, eles ficam iguais, né? Certo? Talvez dê para entender por que se tu pegar um voltímetro, aquele aparelho que mede DDP, volts, e bota numa pilha do lado certo, ele vai medir 1.5 volts. Tu bota do lado errado, ele vai medir menos 1.5 volts. Porque ele está fazendo o VA menos o VB. Se ele faz na ordem que tu vai colocar. Né? Tem o lado positivo, vermelhinho, e o lado negativo, neutro, terra. O negativo, se tu preferir. Galerinha, aí eu só gostaria de deixar essa fórmula mais poderosa. Ó. Se eu colocar essa ideia dentro dessa fórmula, eu poderia escrever ela dessa maneira. Ó. A diferença de potencial entre os pontos A e B é o trabalho da força elétrica para levar a partícula de A até B, dividido pelo valor da partícula. Não se esqueçam, hein? Energia e trabalho são sinônimos. Trabalho é a energia que uma força entregou ou retirou de um objeto. Certo? Então, trabalho é uma forma de energia. Isso talvez seja mais fácil de compreender, por isso que de repente a gente coloca essa ideia originalmente, mas depois, se eu quiser carregar o objeto do ponto A até o ponto B, é importante ter essa noção, né, de que o VAB é o VA menos o VB. Eu vou pegar esse nosso formulário, vou colocar aqui no canto, e aí eu vou aplicar toda essa nossa teoria que a gente acabou de rever, loucamente, na matéria nova. Só agora vai vir a aula. Só agora vem a aula. Aula o que mesmo? 20... Meu Deus. Não foi aula ainda, foi só revisão, tu acredita? Eu vou usar agora essa teoria, isso mesmo. Eu vou usar essa teoria que a gente já tinha visto, né, teoricamente, para a gente entender por que estar dentro de um carro, desde que não seja um carro de fibra, não pode ser um troller, um jipinho troller, não pode ser. Não pode ser um gurgel, não pode ser um gurgelzinho, certo? Não pode ser um bug de praia, não pode ser, a menos que ele já tenha uma gaiola, né, metálica em volta para proteger das capotagens nas dunas, muito divertido, inclusive. Fica à vontade. O mais louco, cara, que eu vou te mostrar, vai de certa forma dar embasamento matemático para o fato de mesmo que tu esteja pelado e molhado dentro de um carro sem pneu, e o carro não tem nem estofamento, tu tá encostando no metal do carro, tá entendendo, cara? Tu tá molhado, água salgada, assim, sabe? Água do mar. É aquela cena, todo mundo já aconteceu isso. O cara tá todo mundo bem no mar, pelado,
Aí de repente começa a dar uma tempestade elétrica. Aí tu sai correndo, né, cara, apavorado. De repente tu vê um carro velho assim na praia, sem pneu, e tu te enfia lá dentro. Pelado e molhado, esperando os raios. E aí caem muitos raios. E tu tá em contato com metal. Aquele carro tá todo no metal, não tem isso. Levaram embora os estofamentos, os pneus, ficaram só metal, só a casca, não tem nem vidro. E a poucos centímetros da tua mão, raio. E como é que tu pode sair ileso de uma situação dessa, né? E como é que eu posso te afirmar uma coisa tão absurda? Né? Professor, como assim? Porque o cara já fez isso, cara. O cara fez isso, ele estava tão convencido da teoria dele estar verdadeira, e a galera rindo da cara dele, que ele montou uma gaiola gigante, colocou num para-raio e em dia de tempestade ficou lá dentro, até que vários raios atingissem o para-raio e ele saísse ileso da gaiola. O nome do cara, Michael Faraday. Princípio da gaiola de Faraday, por isso. Mas o nome mais bonito seria blindagem eletrostática, certo? Vamos entender por que este fenômeno bizarro ocorre, ou pelo menos vai começar a entender um pouco aí. Pessoal, o que é um choque? Lembra, uma das propriedades da corrente elétrica é a tetanização dos músculos. O choque elétrico é uma corrente elétrica que atravessa a musculatura, fazendo com que ela se contraia. O que é uma corrente elétrica? É movimento de cargas elétricas. Para que a carga elétrica se movimente, tem que ter uma força elétrica. Para que uma força elétrica atue numa carga elétrica, só se ela estiver embebida em um campo elétrico. Então, para que uma corrente elétrica flua pelo meu corpo, eu preciso que um campo elétrico atue no meu corpo, deslocando cargas elétricas. Primeira ideia. Ah, mas vamos pensar que às vezes um objeto pode se deslocar por inércia, né? Concorda comigo? Imagina uma esfera numa montanha alta, ela desce a montanha, aí tem uma superfície horizontal praticamente sem atrito. Ela se move por inércia, né? Pode até subir um morrinho menor, né? Por inércia, concorda comigo? Quer dizer que se há uma diferença de potencial gravitacional entre dois pontos, um objeto pode se deslocar entre esses dois pontos, né? Mesmo que em alguma parte ele esteja com força resultante zero, por inércia. De repente eu não poderia imaginar, e a corrente elétrica, professor? A corrente elétrica não tem inércia? Será que mesmo sem força elétrica, será que a corrente elétrica não pode fluir? Essa é a ideia dos supercondutores. Tu fabricar um metal que tu joga a corrente elétrica nele e que, como não tem atrito para os elétrons se moverem dentro da estrutura do supercondutor, ele continua fluindo como por inércia, sem gasto de energia. Certo? Veja, já se demonstrou essa ideia. Já se provou que existe a supercondutividade. Só que é só em temperaturas muito próximas do 0 Kelvin. Por isso que na prática é muito difícil de conseguir ela. Quanta informação, hein? Então imaginem vocês que eu tenho uma diferença de potencial, mas não um potencial gravitacional, potencial elétrico, tipo 1000 volts e 10 volts. E a corrente elétrica também fluirá. E a corrente elétrica fluirá do maior potencial para o menor potencial, assim como o objeto flui do corpo da maior energia potencial gravitacional para a menor energia potencial gravitacional. Tem até uma lei da natureza que diz que a natureza tende a menor nível de energia. Tudo na natureza tende a ir para o menor nível de energia. Então isso se aplica a energia mecânica ou energia elétrica. Quer dizer que para uma pessoa estar a salvo de choques elétricos, não pode ter nenhum campo elétrico atuando nela, e também ela não pode estar entre nenhuma diferença de potencial. Os potenciais em volta dela tem que ser os mesmos, porque se ela estiver encostando em 1000 volts e 800 volts, diferença de potencial... Cara, aí não dá pra acreditar que o metal pode te ajudar com isso, né, cara? A ideia é me bota envolto em borracha. Eu quero ficar embebido na borracha. Aí tu me bota na tempestade. Não, é o contrário. Que doença é essa? Como pode o metal poder te salvar do choque elétrico? Tem uma banda muito doida aí, né, cara? Que os caras tocam envolto, né, numa carapaça de metal e com umas bobinas de Tesla gerando raio no meio do show, e os caras tomando raio na cabeça e tocando com essas roupas de metal para não serem, né, fritos na frente do público. Vale a pena. Tem uns videozinhos muito doidos. E o mais louco é que os raios interferem no som, saca? Isso é que é o mais louco, cara. O raio cai e o rock dá uma mudança na parada. E os usuários falam que dependendo do dia da umidade, dá um choquezinho de nada, assim, sabe? E tu vê que tá com uma armadura encostando na pele dele, pele que fica suada.
Então tu vê, bem a situação que eu comentei com vocês. É o cara pelado, molhado com água salgada, que é suor, e tomando raio na cabeça. Isso é tão real que tem uma banda que dá show assim. Olha o tamanho da doença humana. O ser humano realmente não tem limites, né, cara? Eu compartilhei esses dias, não resistiu, com as plantas de coração no Face. É irresistível, gente. Maravilhoso. A loucura humana aplicada. Ô, meus amigos, olha só o que eu tenho pra te contar. Esfera condutora. Só tem uma mentirinha inicial. Essa esfera tem uma casquinha infinitamente fina. Depois a gente fala da verdade, porque no vestibular a esfera vai ter a casca infinitamente fina. Eu não sei porquê. Mas no vestibular as esferas metálicas têm casca infinitamente fina. Estranho, né? Tem um fio exatamente. Esses dias eu vi um fio que é monoatômico mesmo. Esses dias eu vi uma questão que falava sobre o fio monoatômico. Um átomo, depois outro átomo, depois outro átomo. Já existe isso, já existe essa tecnologia. Né? Tanto que nos smartphones de vocês são 3 átomos, né? Os fios dos circuitos internos têm 3 átomos de espessura. Estamos próximos do limite. Não! Tá bom. Na próxima aula nós voltaremos. Foi só revisão até agora e não teve nada de novo. Foi só revisão. 3 meses em uma aula.